Hoje eu quero falar com você. Bom, trouxe uma pessoa que é até difícil de explicar, de tão maravilhosa que ela é e do caminho lindo que ela fez, e do assunto que a gente vai trazer, que é falar sobre os benzimentos, as benzedeiras e esse caminho, né, que a gente está resgatando aqui com conhecimento, com história registrada, para que as pessoas entendam e desmistifiquem e também entendam o mistério, né, dentro desse processo tão lindo que é o benzimento. E o nome dela já é lindo, que é Irene, que é o nome da minha mãe, e é cereja. E acho que ela é quase um bolo, assim, com uma cereja em cima. Irene, bem-vinda, seja muito acolhida aqui. Obrigada. E obrigada por você ter aceitado esse convite. Gratidão, é um enorme prazer estar aqui para falar do benzimento, das benzedeiras, desse resgate, dessa sabedoria ancestral. Irene, eu queria que você contasse um pouquinho, né, a gente sempre faz esse caminho aqui, como que você chegou nisso? Como que eu sei que você veio de um outro mundo, da Matrix, né? A gente se conheceu lá. E como foi fazer essa transformação de hoje você, né, se colocar como uma benzedeira? Bom, eu sou paraense, né? Eu tô aqui em Curitiba faz 20 anos, eu tô desde 2003, 21 fez esse ano. Eu tenho uma formação, né, de publicidade, eu sou publicitária, estudei cinema, vim estudar cinema em Curitiba. Mas dentro desse meu trabalho, eu sempre sentia que não era o meu caminho. E estava latente dentro de mim que em algum momento eu ia fazer outra coisa. Que legal. E lá em Belém, eu já tinha uma vida, né, de benzedeira, eu já era benzedeira lá. Só que, lógico, né, isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. A minha mãe se tornou benzedeira por minha causa, aos 7 anos, quando eu já tinha visões, eu tinha algumas... não gostava de certas pessoas. E a minha mãe buscou um auxílio de uma benzedeira. Quando a gente se mudou de cidade, ela ficou desesperada, porque não ia ter a benzedeira da cidade. E a benzedeira passou para ela esse conhecimento. Que Então, minha legal. mãe se tornou benzedeira para me auxiliar. Eu vou querer saber depois disso, como é esse passar o conhecimento. Eu tenho certeza que muita gente, mas continue. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe passou para mim, né? Então a gente atendia muitas pessoas em casa, mas velado, né? Muita gente não sabia do que a gente fazia, até porque a gente morava em prédio, então era algo que na boca pequena, né? Poucas Sim. pessoas tinham esse conhecimento. Mas me formei, fui fazer outras coisas da vida. Minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos. Eu vim para Curitiba e segui meu caminho no mundo capitalista. Uhum. Quando meu pai ficou doente, que eu voltei para Belém para cuidar dele. Quando ele faleceu em 2015, 2016, começo de 2016, aí eu falei, não, a minha vida não é esse caminho. E aí eu fui buscar outras terapias, fui estudar terapias holísticas, fui para Piracanga, na Bahia. Então, comecei com os cosméticos naturais. Então, já fui trilhando esse caminho do holístico. Quando eu voltei para Curitiba, final de 2016, eu grávida, aí eu digo assim, que expandiu total a minha consciência. Aí fui fazer reiki, fui estudar mesmo outras terapias, me tornei guardiã do cacau. E a partir daí tudo, né, se abriu para mim e eu entendi que esse era o meu caminho. Então, quando eu fazia cosméticos naturais, eu ensinava cosméticos naturais, também já sabia que não era só aquilo. Sim. E fui caminhando aí. Fiz ginecologia natural, então trabalhei muito com mulheres. Hoje eu estudo, sou terapeuta do feminino, estudo as deusas. Esse resgate da sabedoria ancestral que eu acho que é primordial aí no meu caminho. E as benzedeiras, depois da pandemia, muitas morreram. Sério? Olha esse. Muitas morreram na pandemia porque não pararam de atender. E já muito idosas. Foi um chamado da espiritualidade. Irene, você precisa formar outras benzedeiras.
Isso, e daí agora que eu fiquei sabendo também recentemente que você está formando mulheres para ser benzedeira. E já aproveitando a pergunta, fazendo uma pergunta em cima da outra, né? Homens também podem fazer benzimento? Sim, inclusive eu tenho 2 alunos benzedores Uhum. que já disseram sim. São alunos novos, eles têm 20 e poucos Olha que anos, são lindo isso. moços, né? Aham, Meninos. sim. Sim, porque a gente sempre olha a benzedeira, a figura dela, é aquela senhorinha de idade, né? Porque a gente não via que os jovens vinham, e você é uma pessoa jovem ainda, vinham para esse caminho, né? Falando, eu quero aceitar esse caminho, eu quero trabalhar com isso também, né? E eu com 43 anos percebo que precisa abrir esse caminho, porque as pessoas morrem, né? Então, Uhum, elas uhum. precisam ser formadas a partir do momento que elas sentem no coração delas que esse é um caminho viável. Então, é um formato de curso, né? Porque hoje a gente é formatado assim, mas eu digo que é um firmamento, um despertar, porque é um relembrar. Só vem ser uma benzedeira ou um benzedor quem tem no corpo essa memória. Sim, Quem e diz que tem na linhagem, né? Se você procurar, parece que o avô foi, uma avó, uma Uma bisavó, né? Uma tia. tia A pessoa fala, não, me lembro que tinha alguém na família, né? Realmente tem, né, essa informação. tem, liga. E de memórias mesmo, quem Aham. acredita em outras vidas sabe que a pessoa já trilhou esse caminho em muitas vidas e lembra de alguma forma que esse é um caminho que ela precisa trilhar novamente. Com uma espiralada, de uma forma diferente e de uma forma muito mais consciente. Uhum. Então eu digo que essas pessoas que vêm buscar para ser benzedeira, firmar esse caminho no benzimento, são pessoas que lembram e elas querem uma chancela, dizer, não, realmente eu passei por esse curso, eu sinto que eu posso estar atendendo. Só que nem todo mundo atende. Ah, é? Tem gente que faz o curso e fala assim, não, é muito forte para mim. Olha que Não tenho interessante. coragem, ou tenho memórias ruins de uma Uhum. perseguição, e aí não vem. Sim, porque a benzedeira, ela, né, ela foi perseguida. Existe um caminho aqui no Brasil diferente, né, para o benzimento, né, em relação à época da Santa Inquisição, não pegou muito forte aqui no Brasil, mas as benzedeiras sofreram essa perseguição mesmo, né, essa discriminação. Eu digo que foi uma restrição, né? As Uhum, benzedeiras, para sobreviverem no Brasil, elas tiveram que se é, ajustar algumas coisas, tiveram que muitas se juntaram aí ao cristianismo, né? uhum, Tendo que ser cristianizadas, vamos dizer assim. uhum. Então, a partir dali, elas tiveram um aval da igreja para continuar benzendo, mas com restrições. Sim. Muitas não podiam usar ervas nessa época. Aham. Então, a erva é algo até recente que as benzedeiras são liberadas para usar. Eu conheci uma benzedeira que ela falava assim que o padre na cidade dela ia verificar na casa dela se ela estava usando erva. Ah, olha só, que Então, ela estava interessante. liberada a benzer, Mas não podia mas usar não erva. podia usar erva. Sim. E hoje a gente lembra muito da benzedeira com a sua arruda na Com a mão. arruda na mão, a guiné, né? Seja o que for. E agora o próprio SUS, né? Com a fitoterapia, já tem várias ervas catalogadas e são trabalhadas e indicadas por profissionais no serviço público, né? Então, realmente agora. Finalmente resgatamos a sabedoria dessas ervas que realmente têm poder curativo, né? E Não só aqui, biológico, mas também no emocional das pessoas, no no energético, né? energético. Aqui, acho que em Rebouças, algumas benzedeiras atendem pelo SUS. Olha que Elas legal. já têm um cadastro, elas têm uma carteirinha de benzedeiras na cidade. Então, Uhum. elas têm essa autorização do Estado. Eu conheci esse grupo, né? Até participei de um workshop deles. E eles fizeram mesmo esse resgate. Eles começaram a mapear as benzedeiras no Paraná.
E aí eles contaram para nós nesse workshop que era muito difícil a benzedeira, ela se declarar benzedeira. Elas tinham agora recente, logo depois da pandemia, as pessoas ainda tinham medo de dizer que eram benzedeiras, né? Ou benzedores também, porque tinham homens catalogados que eles fizeram esse mapeamento no estado, aonde estavam as benzedeiras. Eu achei isso um trabalho muito bonito, de um resgate muito importante. Eu tenho uma benzedeira que se formou, né, fez a formação comigo, que ela teve que pedir autorização para a mãe dela, porque a avó dela era benzedeira, e a mãe dela tinha trauma, porque era uma benzedeira que abria sua porta e não tinha hora para parar de atender. Então ela queria ser benzedeira, mas ela sabia do trauma da mãe dela. E aí a mãe dela autorizou e ela veio fazer a formação para se tornar uma benzedeira. Porque esse medo eu associo muito a essa perseguição que existiu, mas também a um trabalho sem fim. Sim. Né? Porque se a pessoa diz que ela é benzedeira numa cidade pequena, vai bater gente lá na porta dela o dia inteiro, qualquer horário. Qualquer horário. Qualquer dia, qualquer hora. E aí também tem esse medo de trabalhar sem fim. Né? É como se fosse um dom que a pessoa não pode descansar. E isso é completamente errado. Esse pensamento é errado, né? Porque até o terapeuta, a benzedeira, ela precisa de descanso. Sim. Se ela não se nutrir, ela não tem o que dar. Sim, né? Com certeza. E nisso está amarrado também aquele preconceito, aquela informação distorcida que foi plantada, né? De que a benzedeira não pode cobrar, as pessoas que trabalham com essas, né, energias não podem cobrar porque é um dom de Deus. O dom de Deus é para todo mundo, né? E todo mundo precisa sobreviver, se alimentar, né? E infelizmente isso foi colocado para a sociedade abafar um trabalho que, se você tira o sustento daquela mulher, né, ela não consegue trabalhar porque ela precisa comer, ela precisa se vestir, ela precisa ter uma casa, uma moradia. Não sei se você lida com isso ou você ouve isso ainda hoje em dia. Sim, eu defendo que a benzedeira tem que cobrar, porque é um trabalho como outro qualquer. Então, quando existe esse preconceito e esse mito, né, espalhado e muito sólido na sociedade, benzimento não se cobra, é uma frase muito que a gente ouve. Sim. Porque é um dom de Deus, porque, enfim, são N aí, variedades assim, dessa afirmação. Se você não cobra, quem que te sustenta? E aí vem o medo, né, do benzedor, da benzedeira, dizer que ele que ele trabalha com isso e não ser remunerado por isso. Se eu não recebo por isso, eu vou precisar arrumar um trabalho que eu me sustente. Então, se eu arrumo um outro trabalho, já não sobra tempo para ser uma benzedeira full time o tempo todo, de portas abertas. E também fazer aquele descanso que você falou, que se você tem 2 trabalhos, o descanso fica onde, né? Não tem como descansar. Porque, não sei se você concorda comigo, eu vejo, né, conheço lá perto onde eu moro, na chácara, tem uma benzedeira. Gente, sempre tem fila, sempre tem pessoas e pessoas e pessoas. Então, quer dizer, é óbvio que, né, se tem todas aquelas pessoas, que isso é um trabalho sério e que isso dá um resultado, e as pessoas realmente precisam daquela ferramenta, né? Precisam daquela terapia complementar, porque ela é uma terapia complementar, assim como você vai no médico, num clínico, e ele te indica, olha, melhor você precisa ir num gastro, né? Ele vai complementando, né? Então, a terapeuta benzedeira tem que ser integrada na nossa sociedade como algo complementar, de cura, de melhoria. Eu acho que também está mudando muito, Irene, ninguém vem mais lá para tirar berruga, né? Como é que está isso hoje? Hoje o benzimento ele é atualizado, né, para as doenças que chegam. E as doenças hoje são muito mais do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual. O corpo físico, sim, a gente continua, né, trazendo, mas assim, 90% dos casos é ansiedade, depressão, e aí as variantes, né, dessas causas. Então, é atualizado, precisamos atualizar, né? Foi preciso, não teve como, por causa da necessidade do que o público trazia. E existe muito essa questão, né?
se você não cobrar, como que você vai se manter? E é uma coisa que eu sempre, né, coloco. Se você não se manter, como que você vai trabalhar com o benzimento? Né? Você precisa de um sustento. Então, quando eu faço os movimentos de benzimento, eu coloco uma taxa, um valor simbólico, Sim. para custear o espaço, para custear o transporte, para custear aquelas benzedeiras estarem ali. Então, por que eu preciso também formar novas benzedeiras? Para atender cada vez mais um público que precisa ser atendido. O último rolê das benzedeiras que eu abri, vagas, a gente fechou as vagas em 2 horas. Olha só. E foram 50 pessoas atendidas, estávamos em 5 benzedeiras. Das 10 da manhã até as 18. Então, nossa, é bastante tempo, hein? É bastante tempo, porque é com hora marcada. Então, você chega, você vai no seu horário, você não fica o dia inteiro esperando a hora que você vai ser atendido. Então, tem toda uma qualidade também. Precisou ser atualizado, né? Porque as pessoas têm seus compromissos. Então, é como se fosse um atendimento de uma terapia mesmo. Então, por que não pagar essa terapia, né? Então, é uma provocação que eu faço para a comunidade mesmo. Se eu valorizo aquele trabalho, se eu quero ser atendida por aquele trabalho, por que eu não posso remunerar esse trabalho? Sim, não, é perfeito, é necessário, né? Isso a gente entende que foi plantado numa época que a mulher tinha menos valia, né? Era colocado isso, porque se a mulher trabalhasse com isso, trabalhasse com as ervas, fizesse os preparados, as garrafadas, as pomadas, os unguentos... Era uma profissão. Era uma profissão, e daí ela tinha que receber por aquilo, né? E quando, né, infelizmente, veio a Santa Inquisição, isso foi apagado, então a mulher não pode trabalhar. Né? A única mulher que trabalhava era a prostituta. Né? Que era, e ainda assim não era remunerada, quem recebia esse dinheiro era o cafetão, ou a cafetina, seja lá o que for. Então, tirar esse acesso do dinheiro da mulher, né? Eu não sei se você passa por isso com as pessoas também que você trata. Existem mulheres que às vezes vêm para mim para tratar a relação com o dinheiro, e elas acabam falando assim: eu chego num patamar e eu paro. Parece que eu não consigo crescer, eu não consigo prosperar, eu não consigo ganhar mais dinheiro, eu não consigo ser promovida, né? Eu falei, claro, porque no teu inconsciente a informação está lá que mulher não pode ganhar dinheiro, que mulher não pode ser remunerada pelo seu trabalho. Isso está no inconsciente coletivo. Você deve lidar com isso também, né? Sim, isso me lembra também a pesquisa que foi feita recentemente da economia do cuidado. A economia do cuidado é a pior remunerada. Né? E aí, quem são as pessoas que estão nessa economia do cuidado? Muitas vezes as mulheres. E aí também envolve os professores, todo mundo que cuida do outro vai ser menor remunerado, para você não escolher essa profissão, para você não escolher esse lugar. E quem está nesse lugar vai ser pessimamente remunerado. Então, a mulher, ela precisa sim ser remunerada. E a mulher precisa alcançar, espiralar, né, que eu digo, sair daquele inconsciente coletivo que a gente foi colocado muito tempo e tomar o seu lugar, né? Que não é, aí falando das feministas, não é roubar o lugar do homem, mas é tomar o seu lugar, o que você veio fazer, né? E a própria terra, né, a partir do momento que a gente, com o patriarcado, não pôde acessar o feminino, a gente todos perderam. Sim, o adoecimento é mútuo, né? Tanto para o masculino como para o feminino, não como gênero, mas como energia, né? Também. E uma coisa que eu queria te perguntar: as mulheres, quando vão procurar para se formar, hoje você tem várias idades, por exemplo, porque às vezes tem mulheres que já terminaram uma profissão, né, uma carreira e se aposentaram ou não, mas que às vezes ela quer, essa geração dos 50 a mais aí, né, ela quer ir para um outro caminho. Tem essas mulheres, ou homens também, tem te procurado quando você faz as formações, ou só está indo mais gente jovem? Não, eu tenho idades de todos os tipos, né, a partir dos 21... Até essa história que eu contei para você, da benzedeira, ela tem 60 anos. Aqui pediu autorização para a mãe ainda viva. Olha! Pediu autorização para a mãe. E ela, com 60 anos, assumiu
né, ser benzedeira. Então, sim, a idade é uma segunda profissão, né, uma terceira, muitas vezes, porque sentiu que não é esse caminho. Muita gente em luto, por exemplo, perdeu um marido e os filhos de grandes. O que eu faço agora da vida? Vou me assumir benzedeira, vou assumir a terapia que eu sempre gostei das ervas. Sou uma curandeira, né? Gosto das ervas, vou começar a trabalhar com que, às vezes, o universo, né? Ela entrou num padrão patriarcal, né? Casar, ter filhos, que não permitiu. E aí, a partir do momento que ela se vê sem um marido, sem filhos, ela assume essa persona de curandeira. E como que é agora esse caminho que você está me falando antes, a gente tá aqui gravando, né? Das deusas, né? Como foi trazer as deusas, né? Esse feminino para o benzimento na cultura do benzimento do Brasil, que não vamos falar de outros lugares, mas, né? A gente tem que olhar para o país, porque antigamente a benzedeira ela benzia, mas ela tinha mais conexões com divindades ou arquétipos masculinos, certo ou estou errada? Sim, o benzimento tradicional, se você pegar aquelas falas, né, os rezos que muitas decoram, são rezos para santos masculinos. São Pedro, São Jorge, São Bento, até Jesus, né? Eles trazem muito só o masculino, esses rezos. Quando, depois de estudar as deusas, eu falei assim, não, tem alguma coisa que está errado aqui, né? Não errado no sentido de não vou fazer. Tá faltando, né? Tá faltando. Então, eu, por exemplo, tenho um benzimento que eu faço de Jesus e Maria Madalena. Então, eu sempre ancoro os dois. Então, eu trago essas divindades e aí independe, né? Não, sem religião. Eu posso trazer Iemanjá, eu posso trazer Oxum, eu posso trazer uma erva. Eu faço benzimento de ervas, que arruda, te limpe, te purifique. Então, eu trago essas divindades mesmo da natureza. Então, é um banho, eu vou te dar esse banho, né? Passo uma água de cachoeira na pessoa. Então, a cachoeira está te limpando, está trazendo essa energia para você. Imagina essa cachoeira te limpando. Então, as deusas tiveram essa possibilidade, né? Ao estudar as deusas, eu pude entender que faltava equilibrar. Não só trazer o masculino. Sim, mantém o masculino, mas trazer essa energia também, né, do arquétipo feminino. A pessoa senta na minha cadeira e eu falo, olha, você se conecta com a energia que você sente no seu coração. Porque às vezes eu posso chamar um Jesus e a pessoa não se afinar. Sim, né? Porque sim. o benzimento não tem uma religião. Sim, ele está aberto a todos, né? Ele está aberto E às vezes a pessoa está precisando daquele acolhimento, às vezes uma Mãe Maria, uma Maria Madalena, né? Sim, porque o feminino vem muito ferido ser benzido. É? Vem as mulheres pedindo muito esse colo de outra mulher. E aí, se ela traz um problema, né, desse feminino, muitas vezes de amor, um problema de amor, a gente traz esse acolhimento de uma mãe mesmo. E também tem mulheres, assim, né, ou os homens, que vêm com o masculino ferido, assim, tipo, com o pai, com o marido. Eu sei que você me contou uma história de uma moça que você estava dando curso, né, e que ela falou que o marido dela não era ruim, né, que ele nem batia nela, né? Sim. O homem, quando ele vem para o benzimento, são poucos. A maioria que procura benzimento são mulheres. Ou quando procura, a maioria, as mulheres marcaram para os homens. O homem vem com um guerreiro ferido. Um cansaço de dar conta de tudo. Aquele leão que já não está rugindo mais. E está cansado, está com algum problema, geralmente no trabalho. O homem, para trazer o emocional para o benzimento, é muito raro. Acontece, mas é raro. A maioria traz esse cansaço de dar conta de tudo, onde ele não quer mais dar conta. E ele precisa de um auxílio, mas muitas vezes ele não sabe buscar. Então ele chega no benzimento com esse cansaço aí desse mundo capitalista que
Que né? exige Destrói. tudo dele, né? Tudo é exigido do homem, né? Ele tem que ser bom marido, ele tem que ser bom pai, ele tem que ser bom profissional, né? Porque a gente sempre fala, né, do feminino, mas o homem cada vez mais também exigido a um preço da sua saúde em todos os níveis, né? Emocional, mental, espiritual. E como ele não tem a energia do feminino tão equilibrada, hoje você vê um sofrimento enorme. Homens tomando medicamentos e em cima de medicamentos, que alguns são necessários, mas às vezes nem todos, né? Esse desequilíbrio do feminino, né? De buscar um acolhimento. O feminino, a energia do feminino é esse acolhimento, onde eu identifico que eu posso descansar, que eu posso ir para debaixo da terra, ser uma semente, esperar, né? Ficar ali encurujado. Uhum. E se eu não tenho esse feminino, eu não tenho como identificar. E aí eu sou uma máquina. Eu faço, e eu só caio quando já não tenho mais energia. Uhum. Então, esse desequilíbrio que está acontecendo, né, há muitos anos, Sim. está prejudicando todo mundo. E isso afeta as crianças, os filhos, os netos, porque hoje a gente vê muitas vezes assim que um vô ou uma avó, né, tá cansado para cuidar do neto, para brincar com o neto, com a neta, né? Por quê? Ainda o peso de toda essa desvitalização humana, né? Porque todo mundo cada vez mais desvitalizado, acaba afetando nessas relações de família, né? Sim, crianças, inclusive, quando vêm buscar benzimento, eu procuro tratar a mãe também. Uhum. Principalmente se for criança menor de 7 anos. Se não está dormindo, se está tendo algum problema na escola, se está tendo muita doença, a gente trata junto à mãe para identificar, né, o que a mãe pode estar auxiliando essa criança. A partir dali, dos 7 anos, aí a criança realmente a gente já vai entendendo como que está funcionando, às vezes uma mediunidade, às vezes esse medo, um medo muito latente, assim, por volta dos 10 anos vem muita criança com medo, medo de dormir, monstro, eu vou morrer, medo da morte. Olha, com pouca Com idade pouca idade. já tem isso. Já, porque é bem a fase que a criança começa a despertar, né? Começa a assumir a sua encarnação e começa a lembrar e ficar com medo e não ter suporte, não tem ainda corpo, né? Ainda não tem corpo, Para lidar, né? não tem corpo físico, mental, emocional para lidar com esses medos. Então chega muita criança também com esses problemas mediúnicos mesmo. Sim, e o melhor lugar é olhar na terapia integrativa, né? Porque às vezes você vai para um outro lugar e não consegue acessar o que essa criança está passando, né? Eu acho que está mais que na hora da gente acordar de que nós não somos só um corpo físico. Nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental e temos um corpo espiritual e outros que não vamos nem colocar na mesa, né? Mas que esses 4 corpos, essas 4 energias realmente precisam de um olhar complementar. E isso a gente repara muito no benzimento, assim, as pessoas olham muito o corpo físico. A gente sabe solucionar muita coisa no corpo físico. Uhum. Ah, a gente precisa, sei lá, comprar alguma coisa. Ah, a gente precisa levar a criança para algum lugar. Isso a gente resolve. Aí quando chega no corpo, nos outros corpos, a gente não sabe. A gente, quando passa por um luto, a gente não sabe como lidar com isso. A gente tem, por isso, muito medo da morte, porque a gente só considera o corpo físico como algo que exista, o resto não existe. E aí a gente sente essa dificuldade, esse impacto. Uhum. Então, no benzimento a gente repara muito, assim, a gente é recorrente mesmo, muita gente com dificuldade de acessar esses outros corpos. Não tem uma inteligência desses outros corpos. Sim, ainda há uma negação muito grande, né? E se as pessoas têm que olhar para o resultado, né? Porque você vê todo mundo, quando você trata ela energeticamente, a gratidão das pessoas, o alívio, né, a alegria, né? Parece que a pessoa fala assim, nossa, me tirou um peso, né? Então, tá na hora da gente acordar para isso, né? Tem gente que inclusive diz que o benzimento é quase um exorcismo. Porque a pessoa sai, né, da cadeira ali com
10 quilos a menos, porque vinha carregando um peso. Eu até brinco, né, durante os atendimentos, que a gente tem uma cultura de tomar banho de ervas no final do ano, de tomar né, um banho de mar. Mas e durante, né, a tua vida? Tipo, São 365 dias, né? justamente. Nesse Então, calendário gregoriano, né? isso. E aí, às vezes, você tá ali sofrendo num trabalho, com fofoca, com picuinhas. Irene, o que eu faço? Não sabe atuar, não sabe fazer nada. E aí vai deixando, ou seja, vai solapando problema em cima de problema, chega ali com muito peso. Aí às vezes a pessoa senta na cadeira e começa a chorar. Porque acho que ela consegue ter a dimensão do problema dela, que está muito pesado. Aí eu falo, solta, é o teu momento, pensa, né, em você, agora esse é teu momento. Aí a pessoa solta e chora, porque aí consegue acessar essas dores. Então, a benzedeira também trabalha muito com banho de ervas. As ervas são um presente, né, divino para a gente também melhorar, né, melhorar esses outros corpos. E aí toma um banho de erva. A gente perdeu essa facilidade de ali pegar uma plantinha, uma arruda, que você passe nos dedos, inale, já dá uma outra consciência do teu corpo. Às vezes eu digo que é um banho a seco, esfregou uma plantinha, sim. passa ali na tua, né, como no se campo fosse, áurico, né? No campo áurico, né, dá uma respirada, mentaliza ali aqueles problemas indo embora. A gente perdeu, a gente não tem mais essa relação. Isso é muito triste e tá tendo esse resultado, né? E quando a pessoa não gosta do cheiro, eu escuto muita gente, eu amo a arruda, eu tenho 2 pés lindos lá que eu tô cuidando deles, que fica na minha janela. Mas assim, tem gente que não gosta daquele cheiro, né? E ela é uma erva maravilhosa, de poderes muito fantásticos. Existe uma outra erva que tenha tanto poder assim de fazer essa limpeza que ela possa usar e que não tenha aquele cheiro forte da arruda? Ó, para banho eu gosto muito da casca de alho. Casca de alho? A casca de alho é muito boa porque ela não fica cheiro. Nossa, eu já ia pensar que ia ficar um cheiro de alho. Não, até assim. que não fica tanto, porque a casca é bem sutil assim o cheiro. Eu gosto bem da casca de alho. Outra planta que tem tanto poder quanto a arruda também, que é a guiné. Guiné. A guiné é mais difícil de achar, mas também tem muita força. Todas as plantas que a gente chama de agressivas ou de limpeza, elas vão ter esse poder de fazer uma limpeza. E aí, quando a gente entra nesse patamar aí das ervas, eu gosto de dizer que às vezes a pessoa não precisa de um banho de limpeza. E ela está se limpando, tomando banho de arruda, Não é só arruda, é a nutrição também. Do se cuidar, né? De tipo assim, eu vou fazer um banho amoroso pra mim, né? Isso. E é o auto-amor, né? O ama-te a ti mesmo, né? Primeiro. Justamente, primeiro você. E também escolher ervas que não são de limpeza. Umas ervas, uma rosa. Nossa, é maravilhoso. Tomar um banho de rosas para essa nutrição, principalmente as mulheres que estão tão sofridas, né? A gente olha às vezes na rua, assim, a pessoa com aquele semblante de sofrimento, porque não está tomando esse cuidado, olhando para si, o que eu preciso hoje. Às vezes é uma água. Né? Um chá, né? Mas eu acho assim o banho e uma coisa também que as pessoas pararam de fazer e que tem uma medicina maravilhosa que é o escaldapé, né? Nossa, o escaldapé ali, aquilo, sei lá, parece que você entrega o teu dia ali naquela bacia, né? Ansiosas, eu sempre indico os escaldapés, porque na medicina chinesa você tira essa mente, né, esse sangue que está circulando só na cabeça, ela faz o sangue voltar a circular no corpo inteiro. E por isso que os ansiosos têm os pés muito frios, né? Justamente, porque tá tudo fervendo lá em cima, né? A pessoa sentou na cadeira, você coloca uma imposição de mãos ali naquela cabeça, a cabeça está fritando. Sim. Então você sente, já sabe que a pessoa precisa fazer esse sangue voltar a circular no corpo. E às vezes é só isso. Aí já consegue dormir melhor, já consegue
raciocinar melhor. Porque uma pessoa que está com a cabeça muito quente, ela não está raciocinando. Ela está, muitas vezes, eu digo que é aquela mulher árabe, né? Lá, na cabeça. Sim, Tá, sim. tipo, a cabeça tá Tá mil. tá a mil. Então, às vezes, é esse autocuidado. Então, a benzedeira também traz essa indicação do que você pode fazer para o teu dia a dia ser melhor. Né? Não é só o benzimento. Eu só vou na benzedeira todo mês, por exemplo. Vou na benzedeira todo mês. Não, mas e você no teu dia a dia? O que você pode fazer para ficar melhor? Mas você crê, eu sei que eu vou estourar o tempo hoje, mas paciência. Você crê, assim, que essa questão do auto-amor cada vez mais está delegada ao outro? Quer dizer, eu vou lá e alguém cuida da minha, alguém resolve minha vida, alguém isso. E isso está tirando da gente um poder, né, de autocura. Sim, é o salvador externo, né? Buscar um salvador externo. A minha salvação está numa entidade que vai vir me buscar, que vai vir me salvar. Não, a gente precisa ter essa consciência do salvamento próprio, né? Eu, dentro de mim, o que eu posso fazer? É uma travessia, a vida é uma travessia do que eu posso ser melhor hoje, todos os dias. Então, cuidar de si em primeiro lugar. O que hoje pode me... Esses dias eu perguntei para uma pessoa que eu estava atendendo, do que você gosta? Ela ficou um tempão pensando. Olha só. Ela não sabia. Aí eu falei, do que você gosta de comer? Aí ficou também pensando, eu gosto de morango. Eu falei, então, no dia que você não tá bem, compra morango, vai lá comer um morango. Né? Vai tomar um sorvete, sabe, um abraço que você está se dando, não espere do outro. Sim, transferir a alegria da sua vida, transferir o prazer, o amor para outra pessoa, física ou espiritual, né? Mas é uma transferência que cada vez mais a gente está vendo o resultado, né? Os índices de adoecimento psicológicos, psiquiátricos, só ir na OMS, né? Organização Mundial de Saúde, a flechinha só sobe. E o Brasil, né? Só sobe. O Brasil é muito, um dos ganhadores. Não, porque nós somos viscerais, emocionais, né? Então, é diferente quando você vai para a Europa, o pessoal é um pouco mais contido, né? Mas aqui nós somos muito viscerais. São efusivos, né? É bem isso mesmo. Então, a gente, por exemplo, né? Quero um dia que está muito desafiante. O que eu posso fazer para tornar esse dia menos sofrido? Um óleo essencial que você, né, diluiu num óleo carreador e você já passou ali em você, já deixou aquele dia melhor. Uma vela que você acenda, que você faça uma intenção daquele dia ser melhor. Um banho de ervas, um escalda-pés, um chá. Então tem muita coisa para fazer. E são coisas simples, né? Porque muitas vezes a Simples. pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Mas, gente, aí a natureza entrega essas coisas simples, né? É o comungar com o teu chá, porque a gente faz um chá e toma, acabou. Não, estou segurando ali a minha xícara, o que eu estou intencionando nessa erva que está entrando, né? Pedindo essa erva doce, por exemplo, para ela adoçar o meu dia. Então, ter essa conversa com a erva. Sim, muito legal. Deixa eu ver as perguntas lá, senão a gente não para. Pera lá, vamos ver o que tem. A Joana Marques está perguntando. Olá, gostaria de saber se o seu benzimento é das antigas. Você sabe o que é isso? Eu não sei. Sim, é tradicional, né? O benzimento tradicional era aquele com a reza marcada, né? Aquela reza decorada. E muito... para algo específico, né? As benzedeiras tinham regras muito severas, inclusive. Só se benze dessa hora a tal hora, tem horas que a gente não benze. Dias também, nesse dia pode, nesse dia não pode. Tem dias certos, tem horários que a gente não benze. Então, sim, eu sou de uma escola de benzedeiras tradicionais. Mas o que aconteceu? A gente precisou atualizar, né? Por conta desses benzimentos que chegam, que são diferentes, não são os benzimentos das benzedeiras antigas.
Muitos para ansiedade, muitos para depressão, muitos para falta de propósito. Olha só. Imagina isso há 30, 40 Sim, anos. você dizia que a pessoa tinha falta de propósito, Não, né? não. Aposto que nenhuma benzedeira trabalhou. Baixa autoestima, né? Baixa autoestima. Olha, não, chegar, imagina, 30, 40 anos, não, eu tô com baixa autoestima, as pessoas iam olhar pra você assim, oi? Até problema de relacionamento. As mulheres não tinham problema de relacionamentos, por quê? Não era permitido, né? Sim, era Se clara a separar. regra, né? Era clara a regra. Então, a gente precisou trazer uma atualização. Então, hoje, o que eu digo que o meu benzimento é um benzimento moderno. Eu não trabalho fixamente com rezas prontas. Eu sinto o campo da pessoa. Então, eu trago umas entidades que eu senti que ela precisa trabalhar. Alguns eu trabalho, né, com rezas marcadas, mas basicamente eu sinto o campo da pessoa. Então, eu fiz uma atualização. Ah, legal. Vamos ver a próxima lá. O Fábio Luiz pergunta: o benzimento é a mesma coisa que a macumba? Desculpa pela pergunta. Não, assim, a macumba, o próprio termo já é um termo, né, pejorativo. A macumba ela é um instrumento musical, né, de religiões afro. Mas eu entendi o que ele quis perguntar, né? O benzimento ele não tem um caráter religioso, apesar das benzedeiras terem sido criadas nesse mundo cristão. Mas ele não tem um caráter religioso, não é uma religião. É uma terapia, né? É uma terapia. Uma terapia que estava esquecida e que está sendo trazida de volta. Isso, é uma terapia de escuta, de trazer as ervas para o teu campo. E aí a gente trabalha o rezo, né? Que são rezas que podem ser tanto decoradas como intuídas pela benzedeira. Então, a gente trabalha sem religião específica. Ah, legal. Vamos ver se tem mais uma. Acho que tem mais uma ali. É ali, ó. O benzimento é ligado a alguma religião? A Lívia está perguntando, a Lívia Assunção. O benzimento, que nem eu já falei, né? Ele não é ligado a nenhuma religião, mas existem benzedeiras basicamente cristãs. Algumas misturam, né? O sincretismo brasileiro foi enorme, até Sim. porque para sobreviver, né, ao Brasil colônia, elas tiveram que misturar e trazer as suas entidades em santos católicos. Mas hoje em dia, se você for numa casa de uma benzedeira, ela tem lá, às vezes, uma preta velha, né, no altar dela, e santos católicos. Mas religião, dizer assim, é uma religião, isso não. O benzimento não é uma religião. Ah, não, legal. Bom, você já viu que a gente vai ter que vir mais de uma vez, porque eu tenho um monte de perguntas na minha cabeça. E eu acho que as pessoas também vão querer saber mais, porque é uma ciência, né, que ficou encoberta e esquecida durante muito tempo, né? E acho que hoje a gente poder descortinar e tirar esse medo, né? Isso vai ser muito benéfico, não só para aquela benzedeira ou pelo benzedor, mas para a sociedade como um todo, né? Esse reconhecimento, né, que é um trabalho e que é um trabalho que traz muita satisfação para quem aplica e para quem recebe. Então, você ir numa benzedeira, você colocar ali, depositar, né, a tua confiança, a tua fala mesmo, poder descansar. Eu digo que é um colo para você descansar. E a benzedeira te auxiliar. Com uma fala, com um rezo, com uma indicação. Eu sempre passo o dever de casa para quem... Ah, tem dever de casa? Eu passo. Você vai acender vela, você vai tomar tantos banhos. Para a pessoa ir se afinando com com o seu corpo, seus outros corpos, né? Não só o físico. E aí ela, entendi. Então ela vai criando uma intimidade com esse processo terapêutico. Muito legal. Nossa, muito legal mesmo. Eu queria saber se você vai ter formação, né, daqui para frente, você tem como se diz assim, uma regra, assim, sempre tem uma formação a cada 2 meses. E quanto dura essa formação para você ser para trabalhar com benzimento? Eu sei que
você continua estudando sempre, né? A pessoa que se forma nessa área holística integrativa nunca para de estudar, né? Mas se existe essas formações de quanto em quanto tempo e o quanto tempo uma pessoa precisa para ela dizer assim, não, olha, sou um benzedor, eu sou uma benzedora. Eu criei a escola de curandeiras Uhum. para formatar, né? Formatar o tipo de entrega de um curso. Então, o primeiro pilar da escola de curandeiras é a benzedeira. Uhum. Porque lá para frente, quando a gente for avançando nos portais da curandeira, você precisa dessa formação Para ir para as outras. Para ir para as outras. Então, o primeiro portal é a benzedeira. Eu faço a formação de benzedeira uma vez no ano. E depois que a pessoa se forma, eu trago ela para o rolê das benzedeiras. Então, eu vou estagiando com elas até ela se sentir pronta. Até eu Segura, perceber, né? Que a pessoa está segura para ir para frente, né, numa cadeira e atender. Então, a formação, a gente tem aulas online, a gente tem aula presencial, então é mais ou menos aí um mês a gente fica junto, mas fora, né, da formação eu fico estagiando com as pessoas para elas se sentirem mais seguras mesmo. Uhum. Bom, para a gente não estourar, porque eu já até perdi a noção do tempo, eu queria fazer uma pergunta para você, que essa pergunta não é minha, ela vem do campo quântico, né? E ela é feita como se fosse uma escolha, né? Para que você traga algo de dentro de você, do teu ser, e responda da melhor maneira possível. Para você veio assim, ó. Qual segredo você ainda quer desvendar? Qual o segredo? Eu acho que o segredo primordial, assim, para desvendar seria o mistério da vida mesmo, né? O porquê a gente está aqui fazendo o que a gente faz. Hoje eu sou guiada, eu me entreguei ao grande mistério e sou guiada. Então, tudo que eu faço tem uma guiança espiritualizada aí por trás para trazer para o mundo aí. A escola de curandeiras foi uma coisa que eles me pediram para trazer. Sim. Então, eu acho que o segredo desse mistério da vida mesmo. Sim, nossa, muito lindo. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui, né? Gratidão, E a gente combina mais algo aí, porque tem muita história para contar. Eu queria perguntar um monte de coisa. E o que eu vou dizer que para todo mundo, né? Vamos despertar.